Investir na Bolsa de Valores, é possível perder tudo? Meu nome é Arthur, aqui do Pronto para Investir. E se você tem interesse no assunto de finanças e investimentos, inscreva-se no canal, ative as notificações e me siga no Instagram também, @Pronto para Investir. Se você analisar dados, você vai perceber que menos de 5% da população brasileira investe na Bolsa de Valores. Países desenvolvidos, com economia forte, como os Estados Unidos, tem mais de 50% da população investindo na Bolsa. E por que isso acontece aqui no Brasil? Uma das principais causas é a falta de educação financeira, aliada ao medo de perder dinheiro. Então aqui no Brasil nós crescemos achando que investir na Bolsa é algo extremamente arriscado, que a qualquer momento podemos perder tudo e que apenas poucas pessoas podem ter retorno. Isso não é verdade. E neste vídeo eu vou te explicar melhor sobre como se dá este funcionamento e sobre o que você precisa evitar para não correr o risco de perder o seu dinheiro. Assista esse vídeo até o final, você não vai se arrepender. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma ação. Isso vai ser extremamente importante para você entender toda a dinâmica da Bolsa de Valores. Vou pegar como exemplo aqui as ações do Banco Itaú, ITUB3. Hoje, uma ação do Banco Itaú está sendo negociada a R$ 29,09. E o que é essa ação? É um pequeno pedaço de todo o patrimônio, de todo o valor de mercado da empresa. Neste exato momento, por exemplo, o Banco Itaú está avaliado em 298 bilhões de reais. Ou seja, comprando uma ação, que agora foi para R$ 29,11, você está comprando um pequeno pedaço da empresa. Hoje, por exemplo, as ações da Ambev estão caindo 0,31%. Ou seja, se uma empresa valoriza, significa que cada ação da empresa está valorizando. Se uma empresa desvaloriza, significa que cada ação da empresa está desvalorizando. Ou seja, a empresa como um todo desvalorizou 0,31%. Então, ao comprar um pequeno pedaço da empresa, você vai ter duas formas de visualizar os seus ganhos. Primeiro, pela valorização da empresa. Segundo, pela distribuição de lucros por parte da empresa. Eu vou até gravar um vídeo falando sobre o porquê eu não utilizo ações com foco em gerar renda. Nós temos um outro investimento que vai ser muito melhor para isso, que são os fundos imobiliários, mas esse é assunto para outro vídeo. E o que precisaria acontecer com a Ambev para eu perder todo o meu dinheiro investido nessa empresa? A Ambev teria que ir à falência, ou seja, o valor de mercado dela deveria ir a zero. A empresa deveria falir, porque valendo R$0, cada ação valeria zero. E aí sim eu perderia todo o meu dinheiro. Por que isso é extremamente improvável se você tem um mínimo de conhecimento para investir em ações? Porque é possível você escolher uma empresa extremamente sólida, que gera muitos lucros, que tem crescimento de receitas, que tem uma dívida muito estável, equilibrada, às vezes tem até mais dinheiro em caixa do que dívidas, o que vai impedir que essa empresa vá à falência. Então, quando uma pessoa fala que perdeu muito dinheiro ao investir na Bolsa de Valores, pode ter certeza. Existem grandes chances dessa pessoa não saber nada do que ela estava fazendo. Eu vou mostrar mais para vocês aqui como que vocês podem identificar se uma empresa está indo bem ou não, e vou trazer algumas dicas para vocês também evitarem este risco. Primeira dica é você investir para longo prazo. Por que muita gente perde dinheiro com ações? Porque mesmo a empresa mais valiosa do mundo, se você pegar lá Microsoft, Apple, Tesla, não importa. A melhor empresa do mundo, ela vai ter oscilações no curto prazo. No longo prazo, boas empresas vão se valorizar e vão te enriquecer. Uma relação que você pode visualizar para entender melhor isso é a relação entre o preço de uma ação e o seu lucro. Vou ver se abre um gráfico aqui para ficar mais claro para vocês. Então aqui de verde nós vemos o lucro da Vega ao longo dos últimos anos e de marrom nós temos o preço da ação. Quanto mais uma empresa lucra, mais essa empresa vai valer. Em alguns momentos pode haver uma oscilação que não respeite essa regra? Sim, mas apenas em curtos períodos. Por exemplo, aqui nós vemos que a ação valorizou muito e o lucro não estava tão valorizado. Logo depois, a ação valorizou e aí, consequentemente, com essa pequena queda do lucro aqui, as ações tiveram uma queda. No curto prazo, isso aqui pode acontecer. O mercado ele não considera apenas os resultados que uma empresa é capaz de gerar hoje. Ele leva em consideração também a capacidade dessa empresa de gerar lucro no futuro. Então, no curto prazo, pode haver alguns momentos onde você observe que o preço da ação subiu mais do que o lucro da empresa em determinado período. Mas no longo prazo, isso não vai acontecer. Peguei aqui um outro exemplo da Ambev. Quanto mais a empresa lucra, mais a empresa vai valer. Isso vai acontecer para todas as empresas. Ou seja, o que você precisa analisar para entender se uma empresa está indo à falência e vai te fazer perder tudo, ou se uma empresa vai valorizar e vai crescer no longo prazo. A principal métrica é o lucro. Então, se a gente abrir aqui os balanços da Ambev, por exemplo, desde o ano 2000,
a empresa não dá prejuízo. Perceba como essa coluna aqui do lucro, ó, a última vez que ela teve prejuízo foi no ano de 1999. Outro ponto importante, observar o crescimento da receita ao longo do tempo. Em 1999, ela tinha uma receita de 2 bilhões. Em 2024, ela teve uma receita de 89 bilhões. Então, a gente observa que houve uma queda aqui nos últimos anos da margem de lucro da empresa. Ela tinha 32% de margem de lucro, ou seja, de tudo que ela vendia, 32% se tornava lucro. Atualmente está em torno de 17%, 18%, 19%, 20% de margem de lucro. Isso é normal, tá? Quanto mais uma empresa vende, mais difícil se torna ela manter aquela margem de lucro dela, ou até melhorar a margem de lucro. Por quê? Uma coisa é você vender em uma cidade, outra coisa é você vender em um estado, outra coisa é você vender em todos os estados do país, outra coisa é você vender no mundo. Então, quanto mais escala você tem, mais difícil se torna você manter uma margem de lucro muito alta. Se a gente pegar a Oi, por exemplo, nos últimos 5 anos, a empresa desvalorizou 98,7%. O que isso significa? Que se você tivesse R$100 investidos nessa empresa há 5 anos, hoje você teria apenas R$1,30. Ou seja, se você tivesse R$1.000, hoje você teria R$13. Se você tivesse R$10.000 na empresa, hoje você teria R$130. Foi uma desvalorização que a pessoa praticamente perdeu tudo. De 100%, ela teria hoje 1,3% do patrimônio. Mas por que isso aconteceu? Se você abrir os balanços da empresa aqui nos últimos anos, você vai observar que nessa coluna do lucro aqui, por um período a empresa até gerava certo lucro, mas chegou no ano aqui 2014 e ela começou a dar só prejuízo. E quanto mais prejuízo a empresa foi dando, mais ela foi desvalorizando. Então, se a gente olhar aqui os últimos 5 anos, a empresa teve prejuízo em 4 anos e teve lucro em apenas 1 ano. Isso porque este lucro, ele não foi um lucro operacional da empresa. Ou seja, a gente vê que este lucro veio de um resultado financeiro que a empresa teve aqui, que nós chamamos de resultado não recorrente. Por exemplo, a empresa pode vender imóveis, pode vender operações, a empresa pode receber uma ação judicial, um problema que ela havia tido com o imposto e depois há um crédito. Não foi um lucro que a empresa gerou operacionalmente, ou seja, vendendo os serviços e produtos que ela sempre vende. Então, se a gente considerar que nos últimos anos, a empresa praticamente só deu prejuízo. E como a empresa só deu prejuízo e vendeu cada vez menos, ela saiu de 28 bilhões de faturamento para 8 bilhões, consequentemente, o que vai acontecer com o valor de mercado da empresa? Vai cair. A empresa vende menos. É completamente endividada. Aqui a gente consegue ver a coluna que mostra a dívida da empresa. Dívida extremamente alta. Só dá prejuízo. Como que uma empresa dessa vai te enriquecer? Não tem como. Então, para perder tudo ao investir em ações, se você tiver um mínimo de conhecimento, as chances serão muito remotas. Só de investir para longo prazo e pegar uma empresa que não tem prejuízo nos últimos 10 anos, 20 anos, as suas chances vão diminuir drasticamente. É óbvio que este não é apenas o critério que você tem que utilizar para escolher as ações. Você tem que avaliar o setor da empresa, a gestão da empresa, se essa empresa já esteve envolvida em algum escândalo, fraude, corrupção, o tipo de produto que a empresa vende, como que a empresa faz dinheiro. Você tem que avaliar se a empresa é uma boa empresa. Mas evitar as piores é algo muito simples que você pode fazer. Com o mínimo de conhecimento, você nunca vai correr o risco de perder tudo. E aí, eu te trago aqui algumas dicas. Primeiro, investir para longo prazo, como eu já te expliquei. No curto prazo, essas oscilações, elas serão até irracionais. Segundo, comece em ações investindo pouco. Tem gente que tem lá 50 mil, coloca 50 mil na bolsa. Nunca faça isso. Você pode começar com R$100, com R$500, dá para investir muito pouco. Terceiro, você não vai ter só uma empresa. Você precisa ter umas 10, 12, dependendo do caso até mais, dependendo do valor que você vai investir. Então essa diversificação, ela vai te ajudar a ter mais segurança. Se você escolhe uma empresa que é sólida, que está tendo bons resultados, que nunca teve prejuízo, por exemplo, você concorda que o seu risco vai ser muito menor do que investindo em uma empresa como a Oi? É claro que sim. Agora imagina você escolhendo 10 empresas boas, que têm históricos de resultados, que vendem cada vez mais, que têm muitos lucros, que têm mais dinheiro em caixa do que dívidas. O seu risco vai ser mínimo, principalmente se você investir pouco com foco de longo prazo. Sobre ações, eu me aprofundo mais no quarto pilar da mentoria 5P, que é a minha mentoria individual, que é tanto um curso quanto uma mentoria, já que você tem meu acompanhamento. Lá, inclusive, eu falo quais são as empresas que eu invisto. Atualmente eu invisto em 22 empresas, que na minha opinião são as melhores, e ensino todos os critérios que você precisa, como que você faz essa análise. É lógico que em um vídeo como esse, que vai ficar aí com 10, 12 minutos, eu não consigo aprofundar em toda essa estratégia. Mas espero que ainda assim tenha te ajudado a entender que as chances de você perder todo o seu dinheiro na bolsa são mínimas se você tiver um mínimo de conhecimento. Para você ter mais informações sobre a minha mentoria, vou deixar um link na descrição de um evento 100% online e gratuito que eu vou fazer para te ajudar a começar a
investir. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e me siga lá no Instagram também, @prontoprainvestir. Um grande abraço, fica com Deus!